Olá, meus queridos leitores ouvintes ou ouvintes leitores. Tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre literatura desse livro, nessa parte que é importantíssima para que nós possamos aproveitar melhor essa e outras obras. Esse personagem que acaba de entrar 2 episódios na história, o César, ele é um dos personagens mais importantes para a trama. Por que o César ele é mais importante para a trama? Porque ele que vai fazer a ligação entre Amadá, o Miguel dos Anjos e o Andrei. Até César entrar na vida desses personagens, né, eles viviam a sua vida cotidianamente. Amadá fazendo o trabalho dela, aguentando do jeito que podia, levando a sua vida, mas dentro de um platô, estabilizada dentro da sua desgraça. O Miguel dos Anjos com a sua frustração, a sua melancolia, as suas crises existenciais, né? E o Andrei, o nosso proletário, o nosso trabalhador, né? Sofrendo, mas aguentando todo aquele sofrimento com a esperança de um dia conseguir tirar a Amadá da vida que ela estava e viverem felizes para sempre, terem uma vida, né? Até que chega o César, né? O que é o César, né? O César ele vai mexer com a vida dessas outras pessoas porque ele não está estabilizado, ele não é mais o César de tempos atrás, como se falava. O César é um cara que, querendo ou não querendo, ele viveu ali junto com o pai dele a vida inteira, na sombra do pai dele, como disse, ele se formou, o pai deu educação, mas o pai não achava ele esperto para gerenciar os negócios. O pai dele, dono de uma frota de táxi, né? Uma empresa que o velho Augustus, né, levou a vida inteira e que era a vida dele, né, que a gente vai ver isso no decorrer do livro, né? Mas o César está desestabilizado pela morte da esposa, que ele caiu na depressão, né, tomando fluoxetina e se afastando dos seus afazeres, né, e logo depois ele sofre pela morte do pai, e aí ele fica sozinho, né. O livro nos conta que ele não tinha mãe, já tinha perdido há mais de 2 décadas a mãe, que ele já tinha perdido a esposa algum tempo atrás, o livro não especifica bem exatamente quanto tempo. Ele perdeu também o pai e ele não tem irmãos, né? Então ele tem uma bolada de dinheiro que, pelo que o livro nos deixa entender, o velho Augusto César, né, não dava o dinheiro para o Cláudio César como participação, mas ele era um funcionário, né? O velho dava para ele, para que ele vivesse, né, confortavelmente. Mostra que ele é um cara confortável, né? Ele tem uma vida confortável, mas ele nunca se preocupa justamente com a fonte daquilo. Ele tem aquilo, se necessitar, o velho acha que ele necessita, pum, toma, né? Ele é um cara que ele tem aquela cabeça romântica da melancolia, como tinham as pessoas que viviam no século XIX, que o livro nos conta, mas ao mesmo tempo essa cobrança desse pai extremamente duro, extremamente exigente, né, que quer que ele se torne um cara esperto para que possa conduzir os negócios da família. Ele tem toda consigo essa ética de que ele tem que ser produtivo, né? E a única maneira, como o livro nos diz, de um homem no século XXI, né, viver a improdutividade, mesmo assim ser um homem digno, de acordo com os preceitos do César, é que ele esteja doente. Só que agora o César ele vai aproveitar, né, que ele tem uma liberdade, ele está sentindo essa sensação, né, ao mesmo tempo que ele sente todo esse desconforto, né, ele percebe que ele tem um império. E isso é a coisa mais importante do livro, porque aqui a gente vai pegar o gancho da literatura nisso, né? Ele tem um império que agora é dele, que ele pode fazer o que ele quiser, ele vai gastar o dinheiro da forma como ele quiser, ele vai viver a vida dele da forma como ele quiser, né? Então ele se enxerga um pouco do pai ali, né? Ali a gente vai ver os mecanismos mentais dele, né? Ele olha para um lado, olha para outro, ele vê o Augusto nele, né? Será que eu vou me transformar no meu pai? Agora eu vou ser o cara esperto, agora eu vou ser o cara que vai decidir as coisas. Ele vê isso, né? Então ele toda essa opressão que ele viveu agora, né? Ele se sente o rei, né? Ele se sente o imperador para
para que ele possa dominar. E dominar o quê? Dominar ele mesmo, né? Ele quer controlar ele mesmo, mas ele tem sempre aquela trava, né? Que ele olha e o pai ainda de alguma forma ainda está ali, né? Então ele começa, agora ele tem controle de tudo, ele vê que isso machuca, né? Também como ele vai jogar uma água na cara para se aliviar, opa, mas ele se machucou. Ele não tem mais ninguém ali para chegar e para cuidar das coisas dele, ou ele está pensando em diversas coisas, e aí as coisas mínimas ele não consegue pensar. Mas tem muito significado a escolha dos nomes desses personagens, em que a gente vai entrar um pouco em teoria da literatura, né? Por que a questão da escolha desses nomes e por que o próprio nome do livro como Vermelho sobre Carne, né? Bom, então Miguel dos Anjos, o protagonista do livro, né? Ele é um pintor de telas, né? E uma das técnicas de pintura, né? É óleo sobre tela, né? Que é aquela tinta a óleo, né? Que é um método clássico de pintura, né? Imortalizado no Renascimento, né? Na Idade Média, ali, na Baixa Idade Média, ali, né? Então, eu não sei muito de pintura, talvez eu tenha errado algum momento histórico, mas para entender, né? É um modo clássico. Então, vermelho sobre carne, por quê? Essa história é visceral. A tela e a pintura são os próprios personagens. Então, o desgastar, o perder sangue, o sangrar sobre a carne é que vai fazer a obra de arte. Por isso, vermelho sobre carne. Essa é a questão, porque o título do livro. Agora vamos entender então os personagens, né? A Maria Madá, né? Maria Madalena, né? Ela é uma mulher que a princípio você pode julgá-la incorretamente, que ela é uma mulher de vida fácil, que na verdade a vida dela não é nada fácil, né? A vida das pessoas que por alguma razão do destino são levadas a executar o tipo de trabalho que a Madá executa não é nada fácil. Elas criam em si, podem criar em si diversos traumas, né? Passar por diversas situações que irão marcá-los, né? E por isso novamente a questão da pintura, né? Que você vai pintar alguma coisa, ela tende a ser ad eternum, né? Então essas coisas também que essas pessoas vivem, elas são ad eternum. E faz uma referência, né? Claro que faz uma referência a Maria Madalena, né? Que por amor e por perdão, né? Ela vai né? Mudar de vida, ela vai participar da salvação, né? Isso aqui é muito importante, não para um contexto religioso, né? Mas para a gente pegar um contexto um pouco histórico, né? E agora a gente vai entender. Bom, Miguel dos Anjos, né? Por que o Miguel dos Anjos? O arcanjo Miguel, né? Nessa história, né? Que lá no início fala, ele vai ser o arcanjo da loucura, o arcanjo do Apocalipse, né? Ele vai ser o arcanjo que ele vai acabar com o mal, mesmo que para isso ele tenha que se sacrificar, né? Mesmo que para isso ele sacrifique, né, a sua inocência, né? Ele é o pintor, ele é o executor, ele é o que leva os personagens, ele é o que faz a história acontecer, apesar dela ser guiada pelo César, né? E por que Cláudio César, né? Olha, isso é importantíssimo, né? Então vamos fazer uma retomada aqui, né? Diz que a história de um homem é a história de todos os homens, e a história da humanidade é também a história da tua aldeia, é a história que ela se repete, né? Não há nada novo sobre o sol, né? Não há discurso inicial, então isso vai se repetindo, se repetindo. Fiquei com a tosse hoje, estou com a tosse do HL. Não é intencional, estou com tosse mesmo. Então o que ocorre aqui, né? É lógico que a escolha de César, né, que é o título, Kaiser, né, que é o título do imperador romano, representa o César e a história, né? Esse César, ele é o único que se fala ali de uma forma mais densa, mas ao mesmo tempo de uma forma mais misteriosa da família. Por quê? Porque ele é o império
Império de Roma, o Império de 1000 anos, o Império Eterno, né? Então César, ele vai representar justamente Roma, Roma que invade e acultura os povos, Roma que faz com que o mundo se curve e mude a sua forma de viver, sofra e morra, achando que aquilo é o melhor, que estão sendo cidadãos romanos, mas ao mesmo tempo estão servindo, estão sendo explorados por Roma. E toda essa figura frágil psicológica do César, ela é representada pelo prenome dele, Cláudio, que quer dizer o coxo. Por que o coxo? Na verdade, não que ele tenha algum problema físico, né, e nada disso, mas a personalidade dele, fazendo referência, né, a conceitos clássicos, nada de referência a padrões desse século, ou do momento atual que a gente vive, mas para que, pelo prazer da arte, pela necessidade da arte, né, de fazer essas comparações, que a literatura ela é mimética, né, a literatura ela tem que ser verossímil, então com o quê? Com coisas universais, para que a gente possa entender realmente e construir os preceitos que nós queremos para compreender o livro. Então o Cláudio, ele é um ser frágil, ele é um ser corrupto, né? Corrupto na sua alma, corrupto nas suas intenções, né? Mesmo que ele não saiba disso, ele é um cara muito machucado também, de forma diferente, e com todo o poder dele, o poder financeiro, o poder, a frota de táxi, né? A expansão, a mobilidade, assim como o Império Romano, ele vai entrar na vida desses outros personagens e ele vai fazer com que nada fique igual como era antes, né? Ele vai fazer com que, eu não vou dar spoilers aqui, né? Mas ele vai fazer com que essas pessoas, elas nunca mais sejam as mesmas pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Vou ter que postar isso no YouTube, né? Devido ao tamanho, mas vai ficar o linkzinho aqui no Instagram, né? E um bom dia a todos. Excelente trabalho, excelente estudo, excelente descanso, excelente leitura e excelente filosofar sobre a vida. Até mais.